Olá, gente, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Alessandra Rodrigues e hoje estamos indo para esse último vídeo, então, do Mulheres no Backstage, né? Série de vídeos sobre produção no mercado da música, né? Dentro desse projeto, eu abordei 3 áreas, né, da produção. Na quinta-feira, falei um pouco sobre a gestão executiva de artistas. Ontem, falei um pouco sobre produção de shows e hoje vou falar um pouquinho sobre produção de festivais. Então, a convidada da noite hoje é a Mari Martinez, minha companheira de trabalho aqui na Marquês 51 e que também produz junto comigo o Festival Morro Stock. Então, vamos chamar a Mari aqui. Oi, Mari. E aí, gente? Boa noite, bom início de noite. Happy Hour com a Alessandra Rodrigues. Quase happy hour. Então, gente, como a gente falou durante esses últimos 2 dias, né? Como é produzir um artista, né? A carreira do artista, ontem como produzir um show, e o festival nada mais é do que como se tu produzisse vários shows, né? Porque, enfim, uma produção muito maior, em que a gente tem que lidar com vários artistas, equipe muito maior de pessoas em todos esses processos, é um tempo de produção muito mais longo, né? A gente começa a fazer a pré-produção, às vezes 9, 10 meses antes do festival acontecer, né? E estamos aqui, então, para falar um pouco sobre esses processos, assim, né? Como eu falei para vocês, a Mari produz junto comigo o Festival Morro Stock, né? Que a gente já produz há alguns anos juntos. E vamos falar um pouquinho sobre isso, então, quais são esses processos, né? Por onde a gente começa, né, nessa produção de festival, que a gente geralmente começa pensando nas datas, né, as datas que a gente vai fazer esse festival, e começa já a construir essa curadoria, que cara que a gente vai dar para o festival naquele ano, qual é o público que a gente quer trazer mais para dentro do festival. E Mari, queria falar um pouquinho contigo sobre isso, né? Sobre essa parte do pensar a curadoria, né? Que ele também dá o tom do que é o festival naquele ano, né? Isso, né, Ale? Quantos festivais juntas, né? Produzimos, construímos, e muita alegria estar aqui falando com todas e todos, né? Especial as gurias aí, já que a live é a série de lives, né? Que a Ale propôs, mulheres no backstage. E a gente vem trabalhando fortemente, né, nesse backstage aí há cerca de 10 anos, né, não sei, a Marquise 51, né, que é o hub criativo que a gente faz parte, tem 14 anos, né, a Alessandra, eu acho que integra aí o hub há 10 anos, pelo menos, né, Alessandra? 11. E também coincide, né, mais ou menos com o tempo, assim, que a Marquise já começou a ser uma grande parceira do Festival Morro Stock, né, porque a Marquise 51, né, que é esse casarão que fica aqui na Cristóvão Colombo 51, nasceu, né, da ideia da gente ter um local que oferecia serviços e agregava essas várias frentes do mercado da música. E logo já na sua criação, que coincide, né, com o nascimento do Festival Morro Stock, a gente já começou uma relação muito forte com o festival, né, em parceria com o Paulo Zé. Então, logo que tu entrou, né, Alessandra, já caiu assim, pegando parte, né, da produção de um dos maiores festivais na época, né, já porque também o Morro é bem pioneiro, né, nessa questão desse formato de festivais, assim, da cena autoral, independente, da nova cena, da época dos anos 2000, né? E daí já pegou, já chegou fazendo logística de festival com 40 bandas, né? O Morro ainda era mais utópico,
Não, talvez assim, ele cada vez é mais utópico, né? Porque a gente é bem sonhador, mas na época ele tinha menos ferramentas, a gente também era mais jovem, né? A gente também estava aprendendo mais. Uhum. Então, já chegou nesse desafio aí de produzir logística de festival, né? Chegou chegando. E depois, né, essa parceria com o Morro Stock evoluiu e a gente veio a ser, né, em parceria com o Paulo Zé, né, com a Nomad, o realizador, né, Marquise e as realizadoras do Festival Morro Stock. E também ao longo desses 10 anos aí, muitos outros festivais, né, que é muito o core, né, muito o coração também da atuação da Marquise, essa promoção de eventos, mini festivais, shows, festivais. E uma das partes mais legais, né, e serenas, né, é o início de pensar as ideias, né, colocar no papel, planilhar, ver as possibilidades, sonhar com formatos e montar, né, essa possibilidade de curadoria, ver as bandas, né, que a gente acha que tem a ver com o festival, que vão passar a mensagem, né, e essa é uma das partes mais legais, eu acho, né, que é construir ainda no papel, né, essa experiência que a gente quer trazer com o festival, né, essa mensagem que a gente quer passar, o que a gente quer comunicar, esse conceito. E apesar da gente também ter entrado no Morro Stock, ele já tinha, né, um pouco dessa parte, né, do seu conceito definido, acho que a gente também já entrou sempre contribuindo, né, com a questão da formatação dessa experiência, né, de ter as ideias, né, e de fazer essa curadoria. E acho que também o papel, né, o papel das mulheres nessa história do Morro Stock sempre foi muito importante, né? Desde as parcerias com a Marquise, né? Que às vezes pouca gente também tem talvez essa noção, né, de que a Marquise, por exemplo, hoje em dia é uma empresa gerida por mais de 50% mulheres, né? Então, né? Porque, claro, começou ali com 4 sócios homens, né? Eu sempre também tive na parceria com o Cabelo, mas tinha outras também atividades profissionais também, como tem até hoje, mas a coisa se configurou de uma maneira que hoje em dia a Marquise é uma empresa feminina, né? E assim como o Festival Morro Stock, né? Então, o papel das mulheres nessa condução aí do morro, né? A gente usa o morro como exemplo, porque é como o maior festival, né? O maior evento que a gente produz. Esse papel feminino foi muito importante, né, para o desenvolvimento e também para essas inovações das experiências do festival. Então, hoje, por exemplo, a gente já parte da premissa na hora de montar a experiência e a curadoria, que é a premissa da diversidade, né? Que é um line-up onde tem uma representação muito forte de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, né? Então, todo esse pensamento da diversidade, ele já permeia esse início de pensamento, né, da experiência da curadoria do festival. O Morro sempre, na verdade, conversou, né? Conversou com essas possibilidades de outro mundo possível, né? De questionar o sistema. E então foi uma caminhada, né? Uma caminhada assim natural, né? Essa presença muito forte das mulheres e da diversidade dentro da experiência do festival. Então, hoje em dia, a gente tem, né, mais mulheres na coordenação do que homens, a gente tem diretoras de palco, né, mulheres na coordenação de equipes, e isso se reflete numa curadoria com grande e forte presença feminina, né? Me desculpem os donos aí, mas eu, por mim, olha, eu já tô assim, eu sou sempre votação, assim, por mim o line-up já seria 100% feminino, né, ou misto. Desculpe as bandas aí só de caras, mas pelo menos eles ainda têm uns votinhos ali dentro Mas isso que tu falou, Mari, é super importante, porque assim, é claro que o Morro, né, assim como todos os outros festivais, ele tem uma identidade muito forte, né, e objetivos muito claros, né,
desde sempre, mas que a curadoria também de cada ano, ela dá um tom um pouco do que vai ser o público também, né? Porque eu acho que a gente já vem trabalhando há algum tempo cada vez mais para agregar mais públicos diversos também dentro do festival, né? Então, acho que dentro do que tu falou dessa organização, que a gente vai colocando no papel ideias de como que a gente quer que o festival seja naquele ano, né? É o que eu falei também nas outras 2 lives, é o planejamento, né? Tu começa a planejar tudo que tu quer, né? O que tu quer ter, começa a abrir uma planilha financeira que é a que vai conduzir também o que a gente, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, né? Então, prever gastos que tu vai ter com artístico, com logística, com equipe, com fornecedores, né? Fornecedor de palco, fornecedor de lona, coisas burocráticas, né, que se tem que fazer, né, PPCI, ambulância, socorrista, segurança, enfim, ter tudo isso planilhado e muito organizado, né, nessa parte do orçamento, e para depois a gente seguir para as outras partes, né, porque depois quando a gente tem, por exemplo, uma curadoria fechada, que a gente consegue depois trabalhar as outras áreas, né, trabalhar a área da logística, por exemplo, que tu falou, e para mim, assim, eu comecei a trabalhar no Morro, na verdade, em 2010, fazendo a bilheteria, depois fui para a logística, para depois ir para a produção no todo, né, todas as áreas. E a logística é uma área muito sensível, né, do festival, porque se alguma coisa ali sai errado, tu vai afetar outras áreas, né? Se a banda chega atrasada, tu vai afetar a programação daquele palco, por exemplo, né? Então, ou se tu planeja mal horários para as equipes chegarem, tu também vai ter atraso, né? Então, a logística é uma coisa que exige muita organização, e me lembrei de um Morristock que eu estava fazendo, a gente tinha 80 artistas, né? Na época que o Morro ainda era 2 finais de semana, né? Então, tu imagina tu ter que organizar 80 artistas mais toda a equipe, né? Então, é mais do que nunca ter as coisas super organizadas e planejadas, como eu falei ontem, né, que vão evitar que tu tenha alguns problemas. Como eu falei, imprevisto sempre vai acontecer, não adianta, né? E nós, no Morro, a gente lida com muito imprevisto, porque a gente, né, o Morro sempre foi feito em zona rural, então a gente já tem, né, Mari, alguns percalços ali por estar em zona rural, né? Tipo, difícil acesso à internet, por exemplo, ali, né? A gente tem que cuidar, enfim, do entorno e ter essa relação também com a comunidade local ali, que é muito importante, né? Não só essa relação com a cidade, mas a relação com os vizinhos no entorno ali, né? Do festival, que super acolheram desde que a gente foi para Santa Maria também, né? Todos os vizinhos ali da região, e entendem também que o festival, a cidade, no caso em si agora, né? Como o festival também gera uma economia dentro da cidade, né? Faz gerar muito recurso, né? No momento que tu usa muito fornecedor local da cidade, né? Transporte, a rede hoteleira, né? Enfim, a galera onde a gente compra os insumos, né? Então, o festival também ele tem um grande impacto assim na cidade, né? Porque ele movimenta bastante a economia local, assim, né? Então, coisas que eu acho bem importante essa relação assim que tu tem com a comunidade, né? De engajar essas pessoas. Outra coisa que a gente falou muito ontem, que daí eu queria falar contigo, Mari, que eu falei, na verdade, nas 2 lives do tu entender o teu público, né? A gente já vem há alguns anos com algumas ações, né? Para tentar fazer o público ser mais participativo durante o festival, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação com o público, né? A gente pensou a Comuna Morristock, por exemplo, quando a gente começou a trazer o público mais para dentro dessa produção do festival, dessa pré-produção do festival. Eu estava refletindo muito sobre isso, assim, né? Pensando, né, nessa situação que a gente está vivendo hoje,
com a quarentena, né, com o isolamento social e com essa parada, né, desses formatos de eventos que a gente era acostumado, né? Porque digamos que dentro da pirâmide, assim, do mercado da música, né, tem ali o topo da pirâmide, né, o mainstream, e ainda um pouco mais abaixo, talvez, alguns eventos que vieram, né, desse mercado mais independente da música autoral e que se consolidaram com patrocinadores privados, com grandes marcas, né? Então, agora, atualmente, conseguindo, né, colocar projetos super legais online, de qualidade belíssima, interatividade, tecnologia, e ao mesmo, né, mesmo nesses tempos de pandemia, né, se reinventando com o apoio de marcas, e marcas muito legais e parceiras da cultura, né, e depois a gente tem uma grande base, digamos, que é a base que a Marquise faz parte, que o Morro Stock faz parte, né, ainda que já, né, amadurecidos, já assim num patamar bem interessante, ao mesmo tempo de que trabalha dentro de uma economia solidária com o seu público, né? O que sustenta toda essa engrenagem de um casarão, de ter 9 famílias envolvidas, né? De ter um festival que tem mais de, sei lá, quase 200 postos de trabalho. Tudo que a gente faz que movimenta essa economia, ela movimenta praticamente a base de venda de ingressos, né? E de pequenos apoiadores, né? E, ao mesmo tempo, então, que esse modelo, e que é o modelo, por exemplo, do circuito de casas de show, né, que tem pelo interior também do Rio Grande do Sul, das bandas que a gente fazia turnê, né, o pessoal sempre gostou, assim, aqui do Rio Grande do Sul, que tinha esse circuito. Claro que ele vem também já sendo, né, por várias dificuldades, diminuindo um pouco, mas ainda era super vivo, né, a gente fazia várias turnês, sempre nessa questão, assim, né, dessa lógica solidária, colaborativa e de venda de ingressos. Então, atualmente, né, a gente se vê sem essa possibilidade, porque é difícil o conteúdo online, tu trabalhar nessa mesma lógica da venda de ingresso. Claro que o pessoal cada vez mais, enfim, tem ajudado, né, tem se disposto, mas é uma lógica totalmente diferente, né, e é uma grande parte do mercado da música que trabalhava dessa forma e era sustentável, ainda aos trancos e barrancos, né, por falta de políticas públicas, por falta de outras várias possibilidades de incentivo. Mas, então, agora, né, realmente muito prejudicados, né, mas o Morro já identificando, né, esse potencial do público ser o seu grande patrocinador, né, do público ser o grande asset, né, o grande responsável pela vida do festival, né, e de toda essa rede. E a gente, então, começou a tentar criar ideias, né, e formas de ter essa participação e engajamento do público ainda mais ativa dentro dessa ideia da comunidade, que hoje também a gente tem visto muito, né? A própria assim, São Paulo lançou agora a sua comunidade, Sim Community, né? Outros eventos vêm trabalhando com essa lógica da comunidade. E a gente lá em 2017, né? Eu não me lembro, eu também estava fazendo um curso, né? Um curso nessa área de empreender, né? De planejamento, de colocar os negócios no papel. E tive esse insight um pouco, né? E eu tenho até música assim falando mal de planilha, né? Eu gosto mais da parte das ideias, mas foi fazendo uma planilha, assim, né? Um Canva e tal, de inovação, assim, que veio então esse insight, né? De criar a comuna Morro Stock, né? Que eu acho que é um passo muito legal que o Morro Stock deu, né, de criar, então, essa comunidade através, né, de pessoas que vinham sempre e compravam o ingresso do festival às cegas, né, blind ticket, eles chamam, né, a comprar às cegas, quer dizer, o público que se dispõe a comprar o ingresso para o teu festival, logo que tu lança, que nem a Lê falou, né, às vezes 6 meses antes, né, a gente começa a planejar o festival antes ainda, mas digamos que o Morro é em dezembro e a gente lança em abril a venda de ingressos, né?
e a gente via que tinham pessoas que em abril garantiam o seu ingresso, e elas não sabiam que banda ia ter. Então, na verdade, elas, que a gente chama, né, gosta de chamar de morristoquianes de fé, né? Eram aquelas pessoas que estavam apostando na experiência do festival sem nem saber o que ia tocar, né? Então a gente pensou, por que a gente não integra essas pessoas dentro da nossa curadoria, né? Afinal, são elas basicamente que dão aquele pontapé inicial, inclusive da gente saber se o nosso planejamento ali de curadoria vai ser possível. Porque, que nem tu falou, né, Ale, quando a gente tem as ideias e coloca no papel, e a gente parte também depois para uma matemática, né? Que não é a parte tão legal, né? Mas é essa matemática também, mais ou menos, que vai ir dando os caminhos possíveis, né? E daí, essa matemática é uma projeção também, né? É mais ou menos uma projeção que a gente faz na cabeça com base em dados de venda média de ingressos, né? E dos outros anos, enfim. Mas daí, quando o público começa a comprar o ingresso, é que essa matemática passa de ser projeção para uma possível realidade. E aí que a gente vai ter segurança também de pensar, não, a gente vai ter pé para investir em trazer a Nação Zumbi, a gente vai ter pé para investir em trazer a Cell, a Lineker, né? E entre outras bandas e atrações, a gente já fez show dos Mutantes, né? Cordel do Fogo Encantado. Então, são investimentos pesados, na verdade, para um festival independente, assim, sem um grande patrocinador que nem o Morristock. E são as pessoas e a fé, né, e a aposta que elas depositam e confiança no festival que vai garantir que vai ser possível a gente fazer isso. No caso do modelo de negócios do Morro, né, porque tem várias possibilidades. Então, a Comuna Morristock, né, veio, então nós vamos empoderar esse público, porque eles estão nos empoderando, né, eles estão apostando na gente. Então, a gente criou, já faz 4 anos que funciona. Isso, 4 anos. É a Comuna Morristock, que é quem garantir no primeiro mês o ingresso às cegas do festival, faz parte de um grupo que nos acompanha, um grupo fechado, né, que nos acompanha durante todo o processo de produção e curadoria, né? Então, a gente fala que é um espaço de colaboração e curadoria coletiva, né? Além de sugerir bandas que não necessariamente se inscrevam no edital, né? Porque o Morro é um festival que trabalha, né, com essa questão dos editais, né, de seleção de bandas, de oficinas. Mas então a galera que aposta, né, no festival, ela ajuda a sugerir desde dos headliners, né, até uma abertura de planilha, né, das bandas que se inscrevem no edital. Daí eles têm acesso e votam e discutem, sugerem, fazem campanhas, né, além de também opinar nas oficinas e participar aí dessa comunidade que tem sido uma experiência muito interessante, né, e na verdade com o objetivo de deixar a experiência do festival cada vez mais a cara das pessoas que dão vida a ele, né? Que era esse o grande objetivo da Comuna Morristock, que eu acho que a gente tem alcançado aí ao longo dos anos. O que tu falou, Mari, eu ouvindo tu falar e fiquei só pensando numa coisa que foi o que eu falei um pouco com a Fernanda ontem, é a experiência. Qual a experiência que você quer passar para o seu público, né? E o que a gente trabalha, né, com a Comuna Morristock, que são essas pessoas que compram o ingresso sem saber as atrações musicais e oficinas, enfim. Mas o porquê que isso funciona, por exemplo, né? Porque as pessoas já têm uma noção porque o show, ele é só uma parte do que é a experiência do festival, né? Então, ele é só uma coisa, né? Tu vive outras tantas experiências dentro do festival, né? Com as oficinas e a conexão entre as próprias pessoas, né? Porque, como as pessoas não têm acesso à internet, a gente está em área rural, né? As pessoas não têm acesso à internet, não têm telefone, então são dias que elas
como eu falo, assim, um grande diferencial do Morro, né, que segue um pouco da linha também do que é o Psicodália, Pira Rural, esses festivais de acampamento, as pessoas moram com a gente, né? Então, é uma produção ainda mais delicada e mais coisas que a gente tem que pensar, porque a pessoa não está indo lá no festival, ela curte aquela noite, ela volta para casa e depois vai no outro dia, né? As pessoas estão morando com a gente durante esses 3, 4 dias que é o festival, né? Então, enfim, acho que o festival também com 15 anos, né? O Morro está indo para 15 anos ano que vem, né? Então, acho por isso que dá certo essa venda antecipada sem programação, porque as pessoas já esperam viver uma experiência. A gente sempre bota e bate na tecla, né, do novo mundo possível e das nossas utopias. Então, o show, ele é uma pequena parte de várias outras partes também, né, que compõe o Morro como uma experiência toda, assim, né, de tu estar mais em contato com a natureza, estar mais em contato com as pessoas, que eu acho isso muito importante nessa era que a gente vive digital e do imediatismo e as pessoas cada vez mais ansiosas, né, porque, sei lá, tu manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa não te respondeu em 2 minutos, tu já fica ansiosa, então proporcionar essa desconexão e se conectar com outras coisas, se conectar com a arte, se conectar com a natureza, né? Então, por isso que eu perguntei para ti sobre a curadoria também, porque isso também dá esse tom do festival, né? Os artistas que tu vai trazer, as oficinas, né? Porque a gente também tem uma curadoria nessa parte de oficinas, que a gente abre edital, assim como editais das bandas, né? A gente também abre editais de oficinas, né? Que são essa programação mais diurna do festival, né? As oficinas de manhã, a gente sempre pensa com muito carinho também em temáticas, né? Porque a gente tem temáticas, né? De oficinas que a gente quer, né? Oficinas que tenham a ver com a sustentabilidade, com saúde mental, né? Oficinas de relaxamento, assim. Então, para agregar mais coisas a essa experiência que a galera tem durante esses dias que eles ficam ali. E bem como tu falou, Maria, é um desafio, né? Fazer um festival assim, do tamanho que o Morro é, por exemplo, sem ter nenhum tipo de incentivo, né? Ou seja, não ter patrocinador e tal, é bem difícil, é possível, obviamente, mas é difícil, né? Como tu falou, a gente tem, né, enfim, as nossas planilhas orçamentárias, mas quando começa o fluxo de venda do ingresso, é que começa a nos dar um norte até onde a gente pode ir, né? Baseado sempre, como bem a Mari pontuou, né, de analisar sempre anos anteriores, né, porque, enfim, a economia do festival gira em torno da bilheteria, de venda de bebida, de venda de alimento, é aí que gera a renda do festival, né? E a gente. E mesmo que não fosse, eu acho que mesmo que esse festival tivesse patrocínio, igual, tu sabe até onde tu pode ir, né? Não dá para dar um passo também maior que a perna, né? Ser bem consciente, até para ter uma vida longa para isso, né? Porque senão acaba sendo uma produção muito estressante, né? Se tu só produz e não tem resultado, né? Então, eu acho que o planejamento é a palavra que mais norteou todas as minhas falas, é o planejamento das planilhas de Excel, né? Porque eu não consigo viver sem planilha do Excel, não tem como. Então, pensa que o Morro, por exemplo, né? Como a gente falou ontem de etapas de show, né? A gente tem organizado, por exemplo, se não tiver planilha, meio que não tem como, né? Porque a gente tem planilhas de hospedagem, planilhas aéreas, né? Que é da parte logística, né? Planilhas de aéreas, planilhas de transporte terrestre com todos os horários, né? E montar essa logística é um Tetris. A gente tem ainda toda a organização dessa parte musical, das oficinas, das equipes de trabalho. Então, se você está pensando em fazer um festival, não gosta de usar planilha, repense. É importante, é importante essa parte organizacional, porque tu lida com muitas pessoas. São muitas pessoas, como a Mari falou, só no Morro a gente tem mais de 200 pessoas que trabalham com a gente nos dias, né?
do Morro, e fora as equipes de coordenação que trabalham com a gente durante o ano, né? Então, e o que a gente falou ontem do ser psicólogo, é o psicólogo do artista, é o psicólogo das equipes também, porque é puxado, né, Mari? 3 dias ali, 4 dias de programação 24 horas, porque ele não para, né? Ele tem a programação dos shows e as oficinas, e ela não para, é uma programação 24 horas da hora que tu chega até a hora de tu ir embora, né? Então, a preparação também emocional é importante, né? Na hora de gerir, gestar todas essas pessoas, né? Todas as situações, né? Pois é, eu, apesar de não gostar muito das planilhas de Excel, mas infelizmente, né, não tem como escapar delas, mas o papel de psicóloga no Morro eu já fiz bastante. E até tem a música, né? Eu tenho uma música, né? Tipo, pois da vida quero mel, sem planejar no Excel, entender, né? Porque é muito do nosso dia a dia as planilhas, né? É difícil fugir delas, né? E me lembrei também de um legado que foi também de uma mina muito importante na história do Morro, que nos deixou, né, para a gente, muitas coisas no Morro, né, foram mudando, se transformando, crescendo, mas um legado deixado ali pelo pessoal do Fora do Eixo, né, pela Branca, pela Cláudia Schulz, né, que foi o TEC, né, que é aquela mega planilha com várias abas, onde está todos os detalhes das diferentes áreas do edital. A Alessandra é rainha do TEC, ela podia falar mais sobre isso, né? Esse formato, né, de planilha que foi desenvolvido e que a gente usa até hoje, que tem todas as informações, tem o orçamento, depois tem as informações e dados de hospedagem e logística, depois tem, né, tudo ali e acompanhando, né? Hoje em dia também tem aplicativos, né, Trello e tal, que ajuda a desenvolver, mas a gente é bem fiel ao TEC, né, esse formato de planilha. E eu acho que o Morro Stock, né, assim como vários outros festivais que a gente já fez, Música ao Pôr do Sol, né, o próprio Festival Marquês 51, que nesse caso o Festival Marquês 51 foi contemplado, né, pelo Fundo de Apoio à Cultura, então tinha um incentivo, né, de políticas públicas, mas trilhando arte, né, são bons exemplos, mas o Morro, né, digamos que um ótimo exemplo, assim, para quem quer começar, né, para quem quer fazer um festival no maior estilo, vai lá e faz. A gente tem a ideia, né, o conceito, né, digamos, dessa experiência, a gente tem a planilha e o planejamento dessa projeção de custos, e tu tem que identificar qual é a tua meta, né, para fazer tudo isso aí se pagar e, quem sabe, tu conseguir ter um retorno, né, financeiro desse trabalho, né, porque às vezes, ganhou, bom, trabalhei o ano inteiro, né, digamos, né, são 6 meses, são 1 ano de trabalho, né, então, a ideia, né, a planilha, a organização e a execução, né, e, bom, claro, quando tu tá lidando com um festival que é dessa gestão de venda de ticket, venda de bebida, tu não tem uma gordura, digamos, que está garantindo o teu lucro, né? Tu tem essa projeção, mas N variáveis podem fazer o retorno aumentar ou diminuir, né? Eu me lembro no Morro assim, faz 2 noites de frio, a galera não consome bebida, né? Isso pode parecer um detalhe, mas para quem está garantindo, né, 50%, né, do pagamento dos custos do festival através da Copa, né, que é um dos grandes retornos, né, que se tem, 2 dias de frio pode garantir assim que tu venda 30% a menos, sei lá, a Kate devia estar aqui nessa live também, falando aí dessas matemáticas financeiras, né? Mas daí, daí também tá aí no ônus e o bônus de empreender, né? Tu pode planejar tudo, e, né, coisas acontecerem, seja da natureza, seja da burocracia, seja das relações com fornecedores, prefeitura, enfim, né?
todas essas frentes, né, que tu tem que lidar para fazer um evento aí de médio porte, né, grande porte. Mas a gente tem tido, né, anos de crescimento, né, apesar de a gente ter bem ciente, né, de que pode um ano a gente ter que tirar do outro ano a gente vai correr mais atrás e vai aprender com os próprios erros e vai melhorar. E a gente também tem buscado, né, cada vez mais esse modelo híbrido, né, entre ser um festival, né, autoral, com venda de ingresso, mas ao mesmo tempo buscar também um patrocinador, essa relação com essas marcas, né, que estão sendo grandes apoiadoras da música brasileira. Então, mas eu acho que o Morro tem um caminho muito vitorioso e pode servir bastante de exemplo, assim, para quem está lá no início, né, lá na sua primeira edição, que não realizou, de fazer. E se não fechar a conta, é uma parte só, não quer dizer que deu errado, né? Exatamente. O que deu certo é que tu foi lá e fez, né? Isso. E assim que se começa em outras áreas também da vida um negócio, né? E na cultura a gente tem sempre muito essa questão ligada assim mais ao glamour, né? Que parece que se não foi uma grande, não foi um Rock in Rio, não foi né? Não deu certo, mas é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Acho que hoje em dia para um jovem se é um apreciador da cultura e tem a vontade de atuar nessa área, né? Às vezes realizar um festival, realizar shows na sua cidade, trabalhar com gestão de artistas, dentro dessa lógica de economia solidária, não, também mirando, obviamente que a gente pode também ter na utopia ganhar grana, né? Todo mundo quer, né, crescer e ter uma vida, enfim, né, com conforto, mas é possível, né, assim, ser um pequeno fazedor de cultura. E às vezes isso está mais perto da realidade hoje em dia do que tu ter um emprego tradicional, né? Porque o mercado de trabalho está em crise, né? Porque não tem mais concurso público, a gente vive num país que está destruindo tudo que é público, né? E apesar de a cultura ser muito atacada também, né? E a gente sentir essa dificuldade, né, de falta de incentivo por parte do poder público, ainda é uma grande opção, né, de geração de emprego e renda para a juventude. Então, eu acho que, claro, tem planejamentos a fazer, tem capacitação, estudar, ver cursos online, ouvir lives como essa, que garanto que podem ajudar muita gente a dar esse primeiro passo, né? É uma história de muito trabalho, mas assim como a maioria das coisas, né? Então, o Morro Stock começou ali com Paulo Zé, sonhando, né, em fazer um festival que nem ele tinha visto na Europa, ele foi lá e fez, né? E acho que daí depois, né, com a ajuda de muita gente que já passou e colaborou com o Morro, né, citei a Branca, Fora do Eixo, assim como uma galera aí do circuito aqui, né, de Porto Alegre, parceiros do Zé, e depois a Marquise, né, e além da Marquise, né, tantas outras parcerias, a Todd, né, a Ana e o Melão, e todos esses coordenadores de produção, e acredito que, voltando aí também daí já para esse recorte, né, falando das mulheres, essa trajetória, né, de crescimento tem também muito a ver com esse olhar, né, com esse papel aí das mulheres nessa organização. Mas daí vale para homem e para mulher, é assim, ter coragem, né, e ter planejamento, né, e ter domínio, né, da ideia e do formato e da onde tu quer chegar e quais são os meios, né, que tu tem que fazer para chegar ali no teu objetivo final. Tu sabe que por que eu escolhi, eu acho que pensei uma ordem ali, né, de conteúdos, assim, por que eu deixei o festival por último, né? Porque quando tu produz um show de um artista, ou 3 artistas, é uma situação. É um tipo de produção, né? Só que
produzir um festival, ele abriu a minha cabeça para muitas coisas. Porque o ritmo de trabalho é muito maior, tu lida com muito mais gente, e são muito mais problemas que aparecem, né? Quando se tu tá produzindo só um show na cidade, com 1, 2 artistas, né? Então, por isso que eu resolvi deixar a produção de festival para falar por último, justamente porque tem todas as etapas, obviamente, que tu vai ter na produção de um show de um artista, as etapas elas são as mesmas, né? Só que um festival com responsabilidades maiores e um jogo de cintura muito maior, né? Eu falei muito ontem com a Fernanda disso, que o produtor é a pessoa que precisa ser paciente, é o para-raio de problema, como diz a Bruna, né? E num evento assim grande, com tantas pessoas, isso nem falando só do público, né? Mas das pessoas que trabalham contigo, né? Então, aí é que eu consegui, eu acho, talvez, desenvolver um jogo de cintura maior, né? No momento que tu tem que lidar com tanta gente, né? Porque tu lida com o público e lida com as pessoas que trabalham junto contigo, que é a galera que faz o festival girar também, né? Então, esse papel que tu falou que fez muito do psicólogo é o tempo inteiro, né? E não tem, porque se a pessoa que está trabalhando contigo, esse é um cuidado também que tem que ter com as pessoas que são tuas parceiras e estão junto contigo trabalhando para o rolê acontecer, né? Porque tá todo mundo ali querendo que a coisa aconteça, né? Então, muito importante esse cuidado com a equipe de trabalho, né? Que está trabalhando com você. A gente tem os nossos coordenadores, né? De cada setor, a gente tem vários setores dentro do festival, né? Cada um com um coordenador, e nós, que a gente está ali para segurar a bronca dos coordenadores, né, e das equipes desses coordenadores, né, porque, enfim, é um trabalho puxado, são várias equipes em vários turnos, né, porque, como eu falei antes, é um festival que funciona 24 horas, então tudo está funcionando 24 horas, e são muitas pessoas em muitos turnos até acabar o festival, né. Então, uma parte importante, assim, é o cuidado com quem está trabalhando junto contigo, né? E outra coisa também, uma outra dica, bom relacionamento com os fornecedores de vocês, porque, como a Mari falou, às vezes tem ano que dá bom e às vezes tem ano que não dá, né? Então, assim, o bom relacionamento com os fornecedores que tu tem para o teu evento é muito importante, porque quando apertar é a Pinta que também vai entender, né? E tá junto, né? Então é importante construir um bom relacionamento, né? Com esses fornecedores que te deixa também tranquila, assim, para a execução do evento em si, né? E achei ótima a dica que a Mari falou, porque na verdade é isso mesmo, né? Se tu quer fazer uma coisa, tu precisa lá e fazer, né? E se tu não tiver lucro, tiver prejuízo, também não quer dizer que deu errado, né? E a gente tá num eterno aprendizado também, né? Porque a gente fica sempre faz um balanço de um ano para o outro, né? O que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa melhorar, como o que deu errado, como a gente pode fazer melhor, né? Então vamos ter que adotar uma outra estratégia, porque às vezes aquela que a gente testou aquele ano para talvez ser mais organizado em alguma parte não aconteceu, né? Então ele é um aprendizado constante, assim, né? Todos nós estamos em aprendizados constantes, assim. E uma coisa que, além da maioria da coordenação do morro, né, serem mulheres, a maioria das equipes também, né? As equipes de bilheteria, as equipes de monitoria, equipe de copa, equipe de cozinha, equipe da pizzaria, equipe receptiva, a equipe de palco. Então, a gente tem muitas mulheres em várias dessas áreas que a gente trabalha no festival, né? Tava tentando fazer uma. É ruim a gente citar, né? Porque depois, né? Mas tava pensando, né? Tem nós, né? Enfim, ali da direção de produção, digamos assim. Daí tem a Cátia Porto aí, parceira, direção do financeiro. Depois tem a Vitória Proença, né? Que é coordenadora de comunicação. A Fernanda Hartmann, diretora de palco. Eveline, né? Que
coordena aí toda a cozinha de produção, né, que eu acho que a gente também, né, contando aí nos últimos dois anos com a Eveline, assim, todo o crescimento, né, que teve essa área tão importante, né, que é alimentar as pessoas, né, que estão trabalhando aí dia e noite no festival. Depois nas oficinas, né, sempre teve uma parceria muito forte, né, com várias minas da Izzy, Lola, né, que coordenaram aí essa parte. Companheira agora que estava com um filhinho, né, te lembra, coordenadora de oficinas com um filhinho, né, então, essa presença feminina, né? A Ana Lenine, né? Ali também, toda a logística. E eu me lembrei que o Morro Dália, né? Porque na verdade a gente fez o Morro Dália, né? Esse ano em fevereiro, parece que não foi esse ano, né? Porque isso. toda essa questão. Mas eu me lembro que antes da pandemia, e eu acho que foi tipo um dia antes, 2 dias antes, de realmente, tipo, a gente entender que ia fechar aqui o casarão da Marquise, né, e home office e tal. A gente fez a mini reunião das minas do morro, preparando a revolta das minas do morro. Então, uma das nossas soluções era tirar todos os homens. Ah, não, tô brincando. Mas é muito louco isso mesmo, porque o Morro Dália tem a sensação que ele foi, tipo, há um tempão, tipo, ano passado. Eu não consigo na minha cabeça que foi esse ano, porque a gente ficou, acho que de 10 a 15 dias em Santa Maria, né? A gente voltou para Porto Alegre no início de... Foi, acho que no primeiro dia de março, se eu não me engano, que a gente voltou para Porto Alegre, né? Fez essa reunião e já começou a quarentena. É muito louco essa noção de tempo e espaço, assim. É. E como a Mari falou ali, né, também tem a Alexandra, uma das coordenadoras motivacionais mais queridas do estoque também, que é a Pinta que bomba na madrugada, porque a madrugada é onde o bicho pega dentro do festival, né? Acontece 1001 coisas, né? E manter a equipe motivada, principalmente as equipes que trabalham nos turnos da madrugada, é bem importante também, né? A galera precisa estar bem ativa, assim, né? No que está acontecendo, assim. E a Eveline, assim, além de... Porque tu falou que o alimentar o pessoal é importante, a Eveline, ela tem um carinho, né? Naquilo que ela está fazendo, e ela trata todo mundo com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta empatia, né? Porque gira uma galera, imagina alimentar 200 pessoas todos os dias, né? Fazer almoço, fazer café da manhã, fazer janta, enfim. Então, foi muito importante nessa soma desse ano, né? A gente cada vez trazer mais minas, né? Eu estava conversando com a Fernanda daí, off, assim, logo que começou a quarentena, né? Que a gente começou a falar de projetos, né, Mari, que eu e tu a gente participou, que é o Girls Rock Camp, né? Que é um acampamento para meninas de 7 a 17 anos, né? Onde elas ficam uma semana, formam uma banda, fazem uma música, fazem zine da sua banda, camiseta e fazem um show. E também do Mulheres Amplificadas, né? Que é um projeto daí para mulheres, né? Com esse mesmo objetivo, né? Forma banda, faz música, faz zine, faz camiseta. E eu comecei a refletir muito, inclusive com a Mari, com a Júlia, né? Uma outra parceira nossa, Júlia Bart, né? Que a gente começou a falar dessa profissionalização de mulheres, né? Nessa área, né? Muito nessa área técnica, né? Que foi o que eu falei um pouco com a Fernanda ontem, né? E como é importante, um sonho nosso, né, Mari, de agregar mais mulheres para essa área do festival também, que mesmo tendo a Fernanda ali, né, ainda é uma área com muitos homens, né? Então, que a gente gostaria também de tentar fazer alguma ação durante esse ano que conseguisse proporcionar essa formação para mulheres nessa área técnica, né? Que também é bem importante, assim. Com certeza. Lembrar, né, que um dos desdobramentos, né, nesse momento de pandemia que a gente teve, né, com o Morro Estoque,
que é o projeto Morro Estoque nas Nuvens, né, que agora vai acabar nossa live, nós vamos ficar ligados ali no Instagram do Morro, né, instagram.com/Morro Estoque, que tem hoje, né, presença 100% feminina da Fernanda Hartmann, né, que participou da live da Lê ontem, com a Ju Strassacapa e a Bill Wolf, né, a Ju Strassacapa musicista, né, tem seu trabalho solo, lançou um clipe maravilhoso, dirigido pela Gabriela M.O., também minha amiga e incrível diretora, né, e a Bia Wolf, que tem essa larga experiência na técnica, né, também uma inspiração aí para as minas que querem trabalhar nessa área da técnica, vão estar ao vivo no Morro Estoque agora às 8 horas, falando sobre amor livre, poliamor e não binariedade. Um papo muito legal no Morro Estoque nas Nuvens, então dá dica aí para acabar essa live às 8 horas, a gente se ligar ali para também compreender mais aí dessa presença feminina no festival, né, que é tão importante. Mari, então, eu queria te agradecer aqui por tu estar aqui comigo para a gente bater esse papo, então, um tempo curto, assim, porque, enfim, tem muito assunto para todas essas áreas, né? Resolvi dividir esses eixos da produção, porque cada um tem a sua peculiaridade, né? Gestar um artista é uma coisa, fazer um show é uma coisa, festival é outra coisa, mas que tem vários processos que unem todos, né? Então, queria te agradecer por estar aqui comigo, né? Para bater esse papo. Foi muito bom, espero que tenha sido para ti também. Legal, Ale, foi um prazer, né, enorme, né, a gente tem muita saudade aí do nosso dia a dia, apesar também de eu estar desde o ano passado, né, com a tarefa aí de estar na assessoria da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, mas a Marquise, né, o Morro Estoque são a minha casa, e eu tenho grande orgulho também de ter tu e a Kate, né, e a Ana, e a Vitória, e a Fernanda, e a Eveline, né, como parceiras aí de construção, e uma confiança enorme aí na capacidade, né, das mulheres de criar cada vez experiências mais legais e, né, nessa parceria e rede, né, de mulheres fora da produção que a gente tem fortalecido. Eu queria só deixar a dica, né, para a galera aí da cultura e de festivais que está aberto, né, como a gente está falando, a gente falou também de patrocínios, né, e de possibilidades. O Morro Estoque tem, né, feito projetos para a lei de incentivo à cultura, ainda busca patrocinadores, mas 2016, por exemplo, foi um case, né, onde a gente ganhou o prêmio, 2 prêmios Funarte, né, para festivais e nas suas cidades, e também para fazer uma edição nas Paralimpíadas do Mundo. Isso realmente dá um outro patamar, né, para as nossas produções e nos ajuda aí a gerar mais emprego e renda, a movimentar mais a economia local, né, a conectar ainda mais a música do Rio Grande do Sul com a música do mundo, e nesse momento de pandemia, que o nosso modelo, né, de negócios foi bem prejudicado, agora está aberto 2 editais da Secretaria de Estado da Cultura, né, quem vai ali no cultura.rs.gov.br pode olhar. São 2 linhas, né, uma de aquisição de bens e materiais, que quem tem estúdio, quem tem espaços culturais, enfim, várias possibilidades, mas também tem uma linha, né, de produções culturais e artísticas, né. As linhas vão de 100 mil a 350 mil. Então, a gente vê que os festivais eles estão bem formatados aí para tentar pleitear, né, uma vaga, né, aí nesse edital do Fundo de Apoio à Cultura com recursos da Lei Aldir Blanc. Claro que daí tem que se pensar em modelos híbridos, né, tem que se pensar na questão da pandemia, que não vai acabar no ano que vem, pelo menos no início, que é até onde esses eventos têm que ser realizados, né. Então, tem que adaptar, né, um pouco a realidade que a gente está vivendo. A gente tem que pensar também em ser um evento, uma iniciativa que fortaleça a música daqui, né, porque, afinal, nesse momento de pandemia, né, a cena do Rio Grande do Sul está muito prejudicada, mas, enfim, para a galera, a dica fica aí para produtoras e produtores, e eu acho que
eventos, iniciativas e projetos a ver com a temática, né, do empoderamento feminino, né, a ver com o olhar da mulher na música, tem muita chance, né, de ter uma boa avaliação ali nesses editais da Lei Aldir Blanc. Então, vamos fortalecer aí essa rede, né, de Minas na cultura e trabalhar bastante também para ter uma grande representatividade nesses editais da Lei Aldir Blanc que estão abertos. Essa é minha dica e obrigada aí, Alê. Sabe que eu te adoro, te amo, te venero. E eu também. estamos juntas aí sempre. E ainda a gente vai realizar um montão de coisas, seja online, seja físico, né? A gente segue na luta. Obrigada mesmo, Mari. E a gente se vê, então, encerrando aqui, né, gente, esse último vídeo desse projeto do Mulheres no Backstage, né, série de vídeos sobre produção do mercado da música. Espero que vocês tenham gostado, né, lembrando que esse projeto é financiado via FAC Digital RS, em parceria com o Fevale Tech Park, e agradeço todas e todos vocês que estiveram comigo durante esses 3 dias de live. Então, agora corram, que daqui a 3 minutinhos começa a live, então, com a Fernanda, com a Ju e com a Bia, ali no Instagram do Morristock, @Morristock. Espero vocês todos lá. Boa noite, até mais.